Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos. Estamos começando mais um provérbio do dia, hoje sexta-feira, glória a Deus, 29 de novembro de 2024. Estamos aí encerrando já esse mês, né? Glória a Deus, mas cremos que o Senhor tem intercedido por nós temos sido abençoados por Deus, meus irmãos. Quantas bênçãos Deus tem nos dado durante esse ano, né? Sabemos que tivemos também momentos ruins, momentos difíceis, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode declarar aí, meu irmão, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Estou aqui com a minha esposa, né? E amanhã nós temos o clamor pela família, né, pastora Marina? É isso mesmo. Então, meus irmãos, amanhã, sábado, tá bom? Vocês não podem perder o clamor pela família. Está sendo uma bênção de Deus, tá bom? A partir das 22 horas, você é o nosso convidado a estar conosco. E domingo, nós estamos aí na abertura do programa Liderando com Sabedoria. Estaremos falando sobre as 3 fases da vida de Adão. E você é o nosso convidado a estar conosco, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveita aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e dá aquele joinha para estar ajudando o canal e seja abençoado por Deus, amém? Vamos aqui para o tema da nossa palavra de hoje. Tema de hoje: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. É um tema muito maravilhoso e vamos estar falando sobre esse tema, e eu convido você a estar conosco até o término dessa mensagem, tá bom? Vamos aqui para o versículo do dia, Provérbios capítulo 29 e o versículo 2. Provérbios 29, versículo 2 nos fala assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Vamos ler novamente? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então, meus irmãos, o próprio sábio Salomão, sendo um grande líder da nação, ele entendia muito sobre liderança. Então ele sabia sobre as corrupções, sobre as coisas certas, sobre as coisas erradas que um líder pode cometer. Então ele mesmo escreve esse provérbio, e ele mesmo fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Por quê? Porque há uma liderança com sabedoria, há uma liderança com honestidade, há uma liderança com sinceridade, né? Com justiça. Mas quando ele diz aqui, mas quando os ímpios dominam, o povo suspira. Por quê, irmão? Porque o ímpio domina sem piedade. Não tem piedade, sem misericórdia, sem amor. O ímpio, ele só pensa em si. Então que venhamos clamar ao Senhor, que Deus possa levantar homens justos para estar exercendo as cadeiras de liderança. Que venhamos clamar ao Senhor, para que Deus possa levantar pessoas que temem a Deus para estar liderando, né? Tá bom? Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Hoje o negócio aqui vai ser muito forte, viu, irmãos? Vou entregar tudo que Deus aqui colocar no meu coração, tá bom? Segundo a palavra de Deus. E vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Vamos falar sobre o reino do rei Josias. O reinado do rei Josias, melhor dizendo, tá bom? Então vamos para essa referência bíblica, aqui em 2 Crônicas, capítulo 34 e o versículo 1. Vamos falar sobre esse personagem, onde a palavra de Deus nos fala. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Olha só, irmão, como funcionava o reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai,
sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só, meus irmãos, que história linda a história de Josias. Começou o seu reinado ainda muito novo, né? Mas ouvia ali seus ensinadores, ouvia ali a voz dos anciãos que transmitiam coisa certa para ele ouvia, né? E seguia exemplos maravilhosos. O exemplo do rei Davi, que foi um grande rei em Israel, né? Então Josias, ele seguia os passos do rei Davi e teve um reinado abençoado por Deus. Por quê? Porque era temente a Deus, irmão. Quando um líder é temente a Deus, ele não aceita suborno, ele não aceita propinas. Quando um rei, ele é temente a Deus, um líder é temente a Deus, ele não pensa só em si, ele pensa no povo, né? Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Às vezes as pessoas querem desprezar os jovens. É muito novo para estar liderando, não tem muita experiência. E às vezes a pessoa tem muita experiência, irmão, e faz coisas desonestas, até porque tem experiências boas e experiências ruins, né? Então às vezes a pessoa já tem muita experiência, já sabe como fazer aquilo que é errado, entende perfeitamente. Não, eu já conheço, eu tenho experiência aqui na liderança, eu sei como desviar, eu sei como fazer isso. Porque às vezes existem experiências para o mal, como existem experiências para o lado bom. Vai depender de quem a pessoa é. Quando a pessoa é injusta, irmão, no pouco, ela é injusta no muito. Não é porque ela teve muito que agora vai se corromper. Ela já é corrompida. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Então, irmão, Josias começa ali o seu reinado sendo uma pessoa honesta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que começa a tirar tudo aquilo, né, que ele via que não era certo. Ele foi limpando Jerusalém, ele foi limpando tudo, derrubando os ídolos, né? Ele foi abrir as portas do templo da casa do Senhor que haviam fechado. Ele foi abrir para que o povo viesse a adorar a Deus. Ele começou fazendo uma limpeza, aleluia. Então teve um reinado próspero. Imagina o povo que começou a ser abençoado por ter um líder que temia a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No Salmo 33 e o versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um líder, ele abre a porta para que Deus seja o Senhor da nação, as coisas funcionam totalmente diferente. Essa nação, ela é feliz, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como uma nação vai ser feliz se o líder não teme a Deus? Né? Se o líder não prioriza as coisas de Deus, não tem como essa nação ser feliz, meus irmãos. Nós estamos aqui falando da palavra do Senhor. Amém? Então Josias teve um reinado abençoado por Deus. Por quê? Porque seguiu exemplos bons. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o tema de hoje: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Né? É o tema de hoje. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Segundo ponto, nós vamos falar agora, irmão, falamos sobre o reinado de Josias, um reinado de um líder temente a Deus. E agora nós vamos falar de um reinado, um triste reinado, melhor dizendo, de alguém que não temia a Deus. Né? Se você quiser, você pode conferir na Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre o triste reinado do rei Acabe. Né? Por que triste? Porque foi um homem que não priorizou a Deus. E o povo sofreu as consequências. Né? Isso aconteceu na época do profeta Elias. Vamos aqui, essa referência está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 ao 26. Primeiro livro do Reis de Israel, capítulo 21, versículo 25 ao 26. Olha só. Porém ninguém forá como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações
seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Então olha só, irmãos, Acabe, um homem que era para ser temente a Deus, um homem que era para fazer a vontade de Deus, agora fez uma escolha errada, casando com Jezabel, uma mulher que adorava outros ídolos, que não temia o Deus de Israel, e induziu ele agora a adorar outros deuses. Está aqui no versículo que nós lemos: porém ninguém fará como Acabe, que se vendera, ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa, ela ajuda o marido a liderar, ela dá conselhos bons ao marido. A mulher sábia, ela tem uma visão muito grande, irmãos, ela vê lá no futuro e ela já chega para o marido e aconselha: olha, não faça isso, porque isso não vai dar certo. Não é que ela queira mandar o marido, é porque ela é uma conselheira. Então uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela vê coisas que muitas vezes o homem não vê. Agora, vá lá no Provérbio 14, versículo 1, a parte B do versículo: a mulher sábia, a parte A, edifica a sua casa, mas a mulher louca, ela derruba, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Às vezes o marido até tenta fazer uma coisa, mas ela vai e dá conselho por mal, faz assim e vai destruindo, e o marido não consegue atingir nada. Por quê? Porque às vezes tem uma mulher que não é sábia do seu lado. Então, meus irmãos, era o reinado de Acabe. A mulher incitava, ela adorava a Baal, ela tinha os seus profetas, e ela dá ordem agora para que matasse todos os profetas de Deus. É no período em que o profeta Elias está vivenciando nessa época. E Elias agora ele profetiza que, segundo a palavra dele, não haveria de Deus mandar chuva sobre a terra. E Deus não mandou, meus irmãos. Então foi um período difícil em que a nação de Israel vivenciou com Acabe. Então, meus irmãos, que viemos orar para que Deus venha levantar autoridades que sejam tementes a Deus. Infelizmente, às vezes, irmãos, muitos que se dizem cristãos, às vezes não sabem discernir entre o certo e o errado, e acaba às vezes optando pelo lado errado. Então não, peça a Deus discernimento, até na hora, porque isso aqui é algo político, que nós estamos falando aqui, sobre liderança, sobre os reis de Israel. Então temos que ter cuidado também, sobre aquilo que vamos fazer. Tenha cuidado, aleluia. Cuidado com suas escolhas. Vamos aqui agora para o nosso terceiro ponto. A justiça exalta as nações. Provérbios capítulo 14, versículo 34. Provérbios capítulo 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio dos povos. Então o salário do pecado é a morte, irmão. O salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor, ela diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, o Senhor, ele ouvirá a nossa oração, ele vai sarar a nossa terra, vai perdoar os nossos pecados. Então, meus irmãos, o salário do pecado, ele é a morte. Então, meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor, orar pela nossa nação. Sabemos que estamos vivenciando, sim, os últimos dias, e tudo que está escrito há de se cumprir. Mas a palavra do Senhor, ela nos adverte para nós ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então que venhamos seguir aquilo que nós acreditamos, nós cristãos, a nossa fé, aquilo que Deus nos ensina. Não se desvie, não se venda como fez Acabe.
né? Como fez o irmão de Jacó, Esaú, que trocou a sua herança por um prato de lentilhas. Então tenhamos cuidado, irmão, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós, que viemos clamar ao Senhor, pois a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu vou ler esse versículo mais uma vez, Provérbios 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Tudo aquilo que o homem semeia, o homem vai colher. Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero nesse momento, Senhor, orar pela minha nação brasileira, orar, meu Pai, pelas autoridades, Senhor. O Senhor fala para que venhamos clamar pelas autoridades. E eu clamo ao Senhor te apresentando, Pai. Te apresentando também, Senhor, a igreja brasileira, Senhor. Os pastores presidentes, os pastores de convenções, os pastores de ministério, Pai. Que não viemos, meu Pai celestial, negociar a nossa fé, mas que venhamos, meu Pai, priorizar o Teu reino, Pai. Deus amado, querido, levanta, Pai, homens e mulheres temente a Ti, para exercer cadeiras de autoridade, Senhor. Homens que não venham se corromper com o pecado, com esse mundo, Senhor, mas homens que venham priorizar a verdade como Josias, homens que venham priorizar o Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Líderes da qualidade, Pai, de Davi, que era um rei justo, meu Pai, temente a Ti. Homens, meu Pai, como Daniel, meu Pai, que estava exercendo liderança, mas que temia ao Senhor. Homens como José, meu Pai, que tinha, meu Pai, visão, Senhor, espiritual, de se doar pelo seu povo, pela sua nação, com honestidade, que não se corrompeu. Deus amado e querido, e assim, meu Pai, eu te apresento, meu Pai celestial, a minha vida, Senhor. Toma, meu Pai, cada dia, meu Pai celestial, o provérbio dos dias em Tuas mãos, Senhor. Todos aqueles ouvintes que tem, meu Pai, acompanhado, que o Senhor possa abençoar agora cada um, visitando o seu lar, sua casa, sua família. Eu ministro a bênção do Senhor, meu Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, e que todo mal, toda barreira caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido? Você possa compartilhar essa mensagem com pelo menos 3 pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo. Vou ministrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do nosso Deus, repouse sobre sua casa, sua família, te guardando e te protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Se você tem essa fé no Senhor Jesus Cristo, recebe, diga amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.